Glória a Jesus. 1 de Coríntios, irmãos, capítulo 10. Verso 1. Irmãos, essa igreja de Corinto era uma igreja que nasceu em um lugar onde não havia um só Deus, mas muitos deuses. Esse povo viveu na idolatria a vida inteira, não é? E essa era a tentação desse povo. E, claro, esses muitos deuses com muitas doutrinas os fizeram viver uma vida totalmente distante da santidade. Então, quando eles têm um encontro com Jesus, pela palavra que foi anunciada a eles, muita coisa precisava mudar, não é? E assim é na vida de cada um de nós. Uns eram idólatras, outros tinham problema com vestes, com lascívia, com vícios em bebida, em drogas, em cigarro. Uns eram mulherengos, não é? Prostitutos. Enfim, nós vivemos, irmãos, sem Jesus, a natureza humana, a natureza do pecado, em vaidade, em orgulho, soberbos, presunçosos, infiéis nos contratos. Assim é a natureza humana, não é? E aqui, o apóstolo Paulo, ele está mandando uma carta convencendo esses irmãos aqui, utilizando um exemplo lá do Velho Testamento. Os irmãos vão ver na leitura. Vamos começar, irmãos, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas nos foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Então o que ele está dizendo aqui? Eu trouxe essa história para vocês, uma história que está escrita, que serve para nós como um exemplo de um povo que recebeu uma lição, que recebeu uma unção, que bebiam todos de uma mesma fonte, mas a maior parte deles não agradou a Deus. Então ele está contando a história dos judeus, né? Então isso serve para nós como uma figura, para que nós também não venhamos fazer a mesma coisa. Porque nós temos também uma mesma palavra. Nós também recebemos uma mesma unção do Espírito Santo, né? Glória a Jesus. Então ele continua, né, na explicação. Verso 6 de novo. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Então, não façam com Cristo como eles fizeram lá atrás, né? Porque Cristo não estava lá, né, irmãos? Em nome de Jesus, né? Que os irmãos venham se lembrar daquilo que a gente sempre prega. Então aqui ele está usando uma figura, dizendo assim, olha, do jeito que eles erraram lá, não vamos nós cometer o mesmo erro aqui, não é? Então está alertando essa igreja e fazendo com que a igreja venha a ficar atenta e fugir da fornicação, fugir da idolatria, não é? Porque, por certo, esse era um problema muito comum nesse lugar. Glória a Jesus. Verso 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor, não é? Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, para que isso serve para nós hoje? Eu posso usar isso como uma figura para colocar isso, então, segundo aquilo que nós temos por verdade, não é? Para que, assim como eles caíram, nós também não venhamos cair, não é? E aí ele diz, verso 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia.
Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, irmãos, a palavra vem nos alertando que nós, que cuidamos de estar em pé, e estamos, que nós devemos fazer o quê? Vigiar, para que não venhamos cair, não é? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Então, aquilo que vem para nos derrubar é uma tentação humana. Mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, essa é a diferença do cristão para o povo que seguia Moisés. Porque hoje nós temos o Espírito Santo, o Consolador. O escape é o Espírito Santo, o Consolador. O Deus vivo dentro de nós. Não é? Então, isso é uma verdade. A palavra está anunciando para nós uma verdade. E aí, na sequência, ele vai continuar falando sobre alguns exemplos, né? E ele vai focar mais na idolatria, não é? Para essa igreja. Nessa semana, irmãos, a gente leu João 13, vamos voltar lá. Glória a Jesus. Essa pregação de terça-feira foi uma pregação que me inspirou hoje nessa leitura. João 13, irmãos. Então vamos ler, irmãos, a partir do verso 4. Evangelho de João, capítulo 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então aqui nós já sabemos, né, irmãos, que o Senhor Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, está dando uma lição, que os discípulos precisam ser lavados pela palavra de Jesus. Então lavar os pés é lavar o entendimento. E ser lavado não é ser lavado de qualquer forma, mas sim com a palavra de Jesus, porque o Senhor Jesus é a palavra. Então o Senhor Jesus pega nos pés deles, lava os pés deles, seca com as suas vestes, porque ele se vestiu com a toalha. Então nós somos lavados pelo Cordeiro, lavados por Jesus. A palavra de Jesus nos lava, né? E o Senhor Jesus então está dando uma lição para eles. E a lição continua, porque ele diz, né? Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Verso 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. E por isso disse, nem todos estáis limpos. Então depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. E desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. E na verdade eu vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então o Senhor Jesus aqui na sequência, o Senhor Jesus ele dá uma lição dizendo que nós temos que cuidar uns dos outros, e lavar os pés uns dos outros, e lavar os pés é pregar, é cuidar, é conduzir no caminho, não é?
assim como o Senhor Jesus fez, ele diz, vocês têm que fazer igual. Eu estou enviando vocês para isso. Façam igual. Glória a Jesus. Só que ele anuncia que um daqueles que estavam ali, no qual ele escolheu, o Senhor Jesus escolheu os 12. Um deles iria o trair. Que come o pão comigo, levantou contra mim o seu. Então o que é comer o pão com ele? O Senhor Jesus está falando de ceiar. Não foi isso que aconteceu? Eles fizeram a ceia, o Senhor Jesus anunciou a ceia e Judas saiu dali e foi traí-lo. O diabo entrou nele. E ele saiu dali para cometer aquele ato. Glória a Jesus. Em Lucas, só para ficar claro, irmãos, capítulo 6. Porque da mesma forma que o Senhor Jesus disse que nós deveríamos fazer como ele, não é, irmãos? O Senhor Jesus escolheu discípulos, cuidou dos discípulos. O Senhor Jesus foi perseguido e disse, vocês também serão. Mas se alguém ouvir a pregação de vocês, vai estar me ouvindo. Quem crê na pregação de vocês é como se estivesse ouvindo a minha pregação. Vocês levam o meu nome, vocês estão levando essa responsabilidade. Eu estou entregando para vocês o meu nome, para vocês anunciarem a palavra, e as pessoas que crerem serão salvas. Não é? Então, ele diz, eu fui traído, eu serei traído. Isso vai acontecer, eu estou avisando vocês, para que quando acontecer, vocês tenham confiança disso. Mas veja, verso 12, irmãos, capítulo 6, verso 12. Quem foi que escolheu Judas? Verso 12 diz assim, e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar. E passou a noite em oração. Então o Senhor Jesus passou a noite orando, antes de escolher seus discípulos. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, e Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir, e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados, e os espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder, e curava todos. Então o Senhor Jesus, ele inicia escolhendo discípulos depois de uma noite de oração. E na sequência, aqui, nesse livro, depois ele vai para as bem-aventuranças. Ou seja, o sermão da montanha, não é isso? Que durou ali vários capítulos, na leitura. Então veja, Judas Iscariotes estava ali no meio. O Senhor Jesus não chamou um homem para ser condenado. O Senhor Jesus não chamou um homem para ser traído por ele. O Senhor Jesus chamou 12 discípulos, os amou e se entregou por eles. Então os irmãos percebem o quanto é possível que nós venhamos trair o Senhor Jesus. Porque um escolhido por ele o traiu. Então nós vemos em Judas um exemplo, uma possibilidade. E nós vamos usar o texto, essas passagens aqui, para nos ajudar a compreender. Irmãos? Porque, como está escrito lá na primeira carta de João, que sim, nós pecamos. Mas nós não vivemos em pecado, mas nós pecamos. Nós não vivemos da prática, mas é possível que nós venhamos pecar. E se a gente pecar? Nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que é a propiciação, pelo seu sangue dos nossos pecados. Glória a Jesus. Então, irmãos, ter a consciência que existe essa possibilidade da gente cair e de que o pecado está sempre à porta. O pecado está aí, irmãos. Está na nossa carne. Que você está matando a cada dia. Que você está mortificando a cada dia, pelo entendimento, pela razão da fé, pela mente de Cristo. Mas ele está aí. Aquele que cuida estar em pé. Olhe que não caia. Porque pode cair. Aqui mesmo em Lucas, capítulo 22, irmãos.
Glória a Jesus. Verso 24. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem? Aqui, irmãos, foi depois do lava-pés. Não é? Aqui eles já tinham aprendido com o Senhor Jesus sobre lavar os pés uns dos outros, servir, não é? Cuidar uns dos outros. Mas aqui eles estavam discutindo quem entre eles era o maior. Não é? Então os homens têm esse problema grande da vaidade. Eles queriam saber entre eles quem era o maior no reino dos céus. Glória a Jesus. Verso 26. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem? Serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que o Senhor Jesus está dizendo. Eu, sendo Deus, aqui estou servindo. Vocês estão aqui recebendo, sendo cuidados. Eu estou me colocando abaixo de vocês. Eu estou trabalhando por vocês. Eu estou cuidando de vocês. Não é? Verso 28. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então o Senhor Jesus está dizendo assim: vocês estão padecendo comigo, e eu tenho para vocês preparado um reino. Vocês vão cear comigo. Glória a Jesus. Então veja, irmãos, o padecimento por Cristo, essa vida que nós vivemos, de santificação, de mortificação, ela tem um futuro brilhante, um futuro maravilhoso, que é viver com Jesus, que é se assentar à mesa com Jesus. Né, irmãos? Então, a palavra nos ensina, irmãos, que com todas as dificuldades da vida de um cristão, tem no final uma grande alegria. Glória a Jesus. Né? E olha o que ele diz na sequência. Verso 29 de novo. E eu vos destino o reino como o Pai me destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, para te passar na peneira, para te esfolar. Satanás estava ao redor aqui, aprontando uma cilada para você. Mas eu roguei por ti, verso 32, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus? Então, nesse pequeno texto, a gente vê que Pedro, por andar com Jesus Cristo, por ter comunhão com o Senhor Jesus, o diabo queria tocar nele. O diabo queria destruir com a vida dele, cirandar ele, passar ele no trigo, como numa peneira, né? Passar o trigo na peneira, arrancar a casca. Não é assim que se faz? Acho que é isso, né? Que quer dizer, cirandar como trigo. E o Senhor Jesus intercedeu por ele, para que a fé dele não desfalecesse. E disse: você ainda não é convertido. É o que ele disse. Mas quando você se converter, confirma os seus irmãos. Glória a Jesus. E olha o que ele diz na sequência, verso 33. Pedro: e ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E nós somos assim. Irmãos, quando nós entendemos o Evangelho, quando nós aprendemos sobre a palavra, que nós perseveramos na fé, muitas vezes a gente parece que a gente nunca vai cair, que a gente nunca vai vacilar, não é? A gente tem tanta confiança. E a gente fala assim: não, aconteça o que acontecer, de Jesus eu não me afasto. De Jesus Cristo, eu não volto mais atrás. Eu vou ficar com ele até o fim. Eu sou capaz de morrer, mas posso perder tudo.
não é? Posso perder tudo, eu posso ir até a morte para defender a minha fé em Jesus. Jesus está em primeiro lugar. Pedro não estava sendo hipócrita aqui. Ele falou do coração dele, não é? Ele falou do coração dele. Verso 34. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues-me que me conheces. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Aqui o Senhor Jesus está lembrando da missão, quando ele enviou os discípulos e disse: olha, não levem nada, né? Eu estou dando poder para vocês, não levem nada. Então agora ele está dizendo: faltou alguma coisa para vocês? Não, não faltou nada. Disse-lhe, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Então, o Senhor Jesus estava dizendo assim para eles: olha, naquela ocasião que eu enviei vocês, naquela ocasião eu disse para vocês não levarem nada, mas agora estejam preparados. Agora estejam cingidos os vossos lombos, estejam com a espada na mão. Mas o Senhor Jesus estava falando da espada do Espírito. O Senhor Jesus estava falando da armadura de Deus, né? E eles já foram pegando em espadas. Então, irmãos, tem a passagem aqui do Getsemane, que o Senhor Jesus chama alguns discípulos para orar, e eles não conseguem orar, não é? Glória a Jesus. E vamos para o verso 47, irmãos. Pular aqui um trecho. O relógio ali não perseverou, irmãos. Parou às 7 horas ali. 47 é o verso, irmãos. Vamos ler. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo-lhe Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo, anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como um salteador, com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim, mas essa é a vossa hora. E o poder das trevas. E nessa hora, no poder das trevas, um dos seus discípulos estava lá, apontando com um beijo quem era Jesus no meio dos cristãos ali. É? Então os irmãos percebem, irmãos, que aqui Judas, que não se deixou ser lavado, foi tentado por 30 moedas de prata, não é? Acordou ali um valor para entregar Jesus. O que passava no coração desse homem? Que andando com Jesus, como diz o texto, mexia nas riquezas, nos valores que ali tinha na bolsa, não é? Era uma pessoa que estava andando com o Senhor Jesus, mas estava o traindo o tempo todo. Irmãos, isso é uma possibilidade. É uma possibilidade no dia de hoje. E ninguém aqui está sendo chamado de Judas, não é isso. Mas como Judas, nós podemos, em algum momento da nossa vida cristã, proceder durante um tempo. E se a gente vacilar, a gente pode viver uma vida como Judas. E uma vida de perdição, como a de Judas. Não é? Na sequência do texto, então aqui um dos seus discípulos o traiu. Não é? Verso 54. Então prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo.
E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como se havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Imagina só, irmão, a situação. Porque ele quis ficar perto de Jesus, mas ele não tinha coragem de confessar Jesus. Quando o galo canta, ele troca o olhar com Jesus. O Senhor Jesus diz com os olhos para ele, eu não disse que você ia me trair? Então veja, irmãos, aqui Judas o traiu e Pedro o negou. O Senhor Jesus disse, olha, ai daquele por quem me trai. Melhor que não tivera nascido. Não é? Mas o Senhor Jesus também disse, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Esses 2 homens estavam em que situação? 2 escolhidos por Jesus. Podiam e caíram. E nós também, irmãos. Também fomos chamados, também fomos escolhidos por Jesus. Mas existe uma diferença entre os 2. Porque um se deixava ser lavado. Recebeu até a intercessão de Jesus. Porque o diabo queria destruir. E Judas Iscariotes. Não é? Então, irmãos, vamos para Mateus. Mateus 27. Finalzinho. Glória a Jesus. Verso 1, irmãos. Capítulo 27 de Mateus, verso 1. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente um conselho contra Jesus, para o matarem. E amarrando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Agora, irmãos, por que Judas procurou esses homens? Por que Judas não procurou os irmãos? Por que na hora do pecado dele, ele foi procurar o ímpio? Ele tinha que ter procurado os irmãos. Arrependido. Ele deveria ter procurado a comunhão. Ele deveria ter procurado quem o podia ajudar. E o que ele recebeu aqui? Isso é problema seu. Isso é problema seu. Tô nem aí. E que atitude foi essa? Ele foi se enforcar? Que absurdo é esse? Foi tirar a própria vida? Ele não ouviu as pregações de Jesus? Ele não ouviu sobre tantas lições que o Senhor Jesus deu, sobre a misericórdia, sobre o Pai que perdoa, que ama, que aceita o Filho de volta? Porque ele não era lavado. Ele não se deixou ser lavado. Glória a Jesus. E Pedro? Pedro foi para junto dos irmãos. Depois de negar. No texto, acho que eu deixei escapar, mas ele chorou amargamente. Ele olhou para Jesus, o Senhor Jesus olhou para ele chorou amargamente. Porque ele tinha dito com a boca dele, eu sou capaz de morrer, eu sou capaz de ir até o fim, de ir para a prisão. E na verdade, irmãos, ele não estava pronto. E às vezes você não está pronto, às vezes eu não estou pronto, e a gente pode cair. Mas eu tenho que olhar e voltar aos meus irmãos. Eu tenho que olhar para a igreja, eu preciso olhar para a comunhão, para a união dos santos, para quem pode me ajudar. E eu encontrarei ajuda, e eu encontrarei misericórdia, e eu encontrarei. É o que a palavra diz. Então, irmãos, em João, capítulo 20. Onde estava Pedro quando o Senhor Jesus foi morto? Não é? Verso 1, capítulo 20 de João, verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E correu, pois, e foi a Simão Pedro. Então Pedro estava com os irmãos, né? E a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes,
levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para... Então, o que eles creram aqui? Eles creram no que as mulheres disseram. Levaram o corpo de Jesus. Por quê? Porque eles ainda não sabiam que o Senhor Jesus iria ressuscitar, mas ele disse muitas vezes que ia ressuscitar. Né? Mas, irmãos, eles estavam juntos. Eles estavam juntos. Eles estavam reunidos. Não é? Glória a Jesus. Vamos pular aqui um trecho, irmãos. Verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Glória a Jesus. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Está vendo, irmãos? Pedro contemplou o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Como estava o coração dele? Por certo, ainda contrito, envergonhado. Por certo, né? Mas ele contemplou essa vitória. Viu o Senhor Jesus ressuscitado. Recebeu as promessas de Jesus. O sopro do Espírito Santo. Por quê? Porque ele permaneceu em comunhão. Porque ele permaneceu firme. Porque ele não se deu por vencido. Continuou ali. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos pular aqui, ó. Capítulo 21. Vamos ler do início. Verso 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, o que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Glória a Jesus. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Então veja, irmãos, o Senhor Jesus cuidou deles nesse momento, sustentou eles, abençoou o trabalho deles, se apresentou novamente a eles. O Senhor Jesus preparou um ambiente, um momento para estar com Pedro, para restaurar Pedro. O Senhor Jesus preparou um lugar para restaurar Pedro. Não é? Vejam, irmãos. Verso 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei.
E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de terem ressuscitado dentre os mortos. Eles comeram da comida que o Senhor Jesus preparou. Porque quando eles saíram de lá, Pedro veio nadando, não é isso? Eles vieram com os peixes ainda na rede, e o Senhor Jesus já estava com o fogo aceso. Já estava ali com pão e peixe, não é isso? Então eles se alimentam, vão se alimentar daquilo que o Senhor Jesus preparou. Verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então os irmãos percebem aqui, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo preparou uma situação para que agora ele confessasse o Senhor Jesus com a sua boca. Antes ele negou 3 vezes, e o Senhor Jesus fez ele confessar 3 vezes que o amava. Deu para ele um trabalho: apacenta as minhas ovelhas, trabalha. Ou seja, você está comigo, eu te entrego de novo, eu estou te dando de novo. Aqui, ó, o trabalho para você continuar. Segue, persevera, né? Glória a Jesus. E o que ele recebe na sequência? Na verdade, eu te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as suas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. O Senhor Jesus, a princípio, alguém pode interpretar muito mal esse texto e falar assim: ó, porque ele negou Jesus, agora Deus vai castigar ele. Porque ele não perseverou. Isso não tem nada a ver. Ele iria glorificar a Deus com a sua morte. Trabalhar pelo nome de Jesus, mortificar a sua vida por Jesus, é motivo de glória. O Senhor Jesus entregou para ele a lição, o trabalho, o ministério, e também de morrer pelo nome de Jesus, e isso para nós é uma glória. Não como Judas, que tirou a própria vida, que achou que não tinha mais jeito, que perdeu qualquer esperança por falta de entendimento, porque não se deixava ser lavado. Mas não, ele continuou, ele perseverou, ele recebeu de novo o ministério, ele recebeu de novo o trabalho. Não é? Glória a Jesus. Segue-me, o Senhor Jesus disse para ele: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa para ti? Segue-me tu. E divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que fique até que eu venha, o que importa a ti? E esse é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, João está falando de si mesmo, né? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Glória a Jesus. Então, irmãos, os irmãos veem como que é importante a gente ter consciência, a consciência de que o pecado, irmãos, está muito pertinho da gente. Está muito perto de todos nós. Todos nós. Ninguém que diga estou de pé, que não deva ficar atento para não cair. Como nós lemos, né? Aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Porque não vem tentação sobre nós, senão humana. Nós ainda estamos nesse corpo humano. Nós ainda estamos habitando nessa carne. Então todos nós temos que ficar atentos. Mas existe um corpo, existe uma igreja, existe um Senhor, existe o Espírito Santo, existe a misericórdia, existe a renovação, a reconciliação, a restauração, existe o perdão, como a palavra nos ensinou aqui hoje. Então devemos buscar sempre, irmãos,
o arrependimento. Judas, por que ele buscou os fariseus? Por que ele buscou os sacerdotes? Será que era mais fácil olhar para os sacerdotes do que olhar para os irmãos? Será que ele era orgulhoso demais, que não podia chegar nos irmãos e chorar amargamente diante dos irmãos? Será que não foi isso? Será que a vaidade dele não foi tão grande que ele não conseguiu encarar os irmãos e ficar junto dos irmãos? Por que ele procurou os fariseus? Por que ele procurou os sacerdotes? Não é? Mas Pedro chorou e reconheceu os seus erros. E o Senhor Jesus, ainda que ele se envergonhou e se entristeceu quando o Senhor Jesus fez ele confessar 3 vezes, mas o Senhor Jesus o amou e entregou para ele de novo uma vida de um cristão. Não é? Como a parábola do filho pródigo. Ele estava morto e reviveu. Então um filho morreu, mas ele reviveu. Não é? Então para ser filho é porque ele já tinha crido em Jesus. Ele já tinha crido. Naquela parábola, aquele homem que se perdeu no mundo, ele volta e o pai o ama. Faz uma festa de alegria. O reveste de novo, põe um anel no dedo, restabelece a sua aliança. Restabelece as suas vestes com o seu perdão. Então, irmãos, glória a Jesus, que nós devemos sempre lembrar. Irmãos, essa palavra não é para aliviar ninguém, para ficar mais tranquilo quanto ao pecado. Pelo contrário, né, irmãos? Nós temos aqui 2 casos, e um deles se perdeu até a morte. Não é? E nós temos que, na verdade, irmãos, ficar sempre atentos na mensagem que nos diz: mantenha a comunhão. Não perca a comunhão com a igreja. Não perca a comunhão dos santos. Não se afaste dos irmãos. Encare de frente os seus erros. E busque a Deus, que Ele está sempre pronto a te receber nos braços. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos agradecer a Deus por essa palavra, irmãos. Em nome de Jesus.